para ficarmos bem tranquilos quando a gente se deparar com essas situações aqui, tá bom? Qual o meu interesse de trazer isso aqui para cá? É o seguinte, nós vamos nos utilizar aqui dos mesmos valores que nós já obtivemos, certo? Então, notem, a nossa equação de coletor foi assim, né? Ó, VCC menos RCIC menos VEC igual a zero. Beleza? Vou só fazer aqui para vocês verem que essa equação foi a mesma. Até escrevi em azul para a gente não ter dúvida que a equação é a mesma, ok? Se a gente usar dessa forma ou usar dessa forma, as equações têm que ser as mesmas, né? É tanto que se a gente descer por aqui, ó, o IC desce aqui, ó. Aí vai polarizar o RC aqui mais menos, e se a gente for desde o VCC até o terra, nós vamos ter exatamente esta mesma equação, sem tirar nem pôr, tá? Essa mesma equação. Notem o seguinte, se eu sair resolvendo essa equação para isolar o valor de IC, qual a diferença de potencializar o comum, negativo e com o terra? Nenhum. Normalmente a gente coloca o terra para facilitar a questão do referencial. O que é que eu quero dizer com isso, né? Imagina, vamos lá, né? Eu vou colocar uma coisa aqui só para a gente perceber. Nós temos o IB descendo aqui. Ele vai polarizar aqui, mais menos, e nós vimos que aqui nós vamos ter 9,3 volts. Beleza? Essa queda aqui é de 9,3 volts. Ou seja, quando eu pego o potencial desse ponto, que eu vou chamar de VB, esse potencial é de 0,7 volts. Aí todo mundo vai dizer, não, é 0,7 volts por causa da queda de tensão aqui VBE. Certo? Beleza, VBE. Ok, a gente sabe que isso aqui é 0,7. Mas prestem atenção, mesmo que eu não soubesse disso, uma vez estabelecido que a corrente B tem aquele valor lá que eu já não me lembro mais, pessoal. Deixa eu pegar aqui qual é o valor. Acho que o Lohan tinha colocado aqui, né? 9,3 microampere. Isso, obrigado, William. Então, ó, aqui eu tenho 9,3 microampere. Quando essa corrente de 9,3 microampere passa por sobre aqui o resistor RB, ele vai deixar aqui 9,3 volts. Ou seja, só sobra 0,7. O que é que acontece? Se esse terminal não for 0 volt, aqui talvez não seja 0,7. Vocês entendem? Por quê? Imagina que aqui fosse, sei lá, 5 volts. Imagina que aqui fosse 5 volts. Eu colocasse como referencial 5 volts. Cara, já muda tudo. Já vai mudar todos os valores. Por quê? Olha, se aqui é 5 e eu sei que eu tenho o diodo base emissor, e essa queda base emissor é de 0,7, então essa tensão VB aqui teria que ser de 5,7 volts. Por quê? 5,7 menos 5 é que dá 0,7. Aí, se aqui é 5,7 e aqui é 10, nossa, aqui não pode ser 9,3, entendem? Então, eu tiro tudo do prumo. Então, o que é que a gente faz? Normalmente, o que é que a gente faz? Aí eu vou voltar aqui para ficar claro. O que é que normalmente a gente faz? Teve um terminal em comum, ó. O que é que eu quero dizer terminal em comum, né? Esse terminal é o mesmo que esse e é o mesmo que esse, cara, coloca tudo no zero. Ou seja, no referencial conhecido como referencial terra. É aí que entra essa questão. Belezinha? Tranquilo, Vitor?
Ah, e uma outra coisa, Vitor. Olha só como essa sua pergunta foi importante. Por isso que eu digo, não deixem de fazer perguntas. Não deixem. Porque olha como é importante. Quando a gente coloca esse sinal menos aqui, ó, quando a gente coloca esse sinal menos, não necessariamente esse potencial é negativo, mas obrigatoriamente esse potencial é menor que esse. Notem que quando eu coloco mais e menos em cima do resistor, eu não falo que a corrente chega com potencial positivo e sai com potencial negativo. Não, isso não é verdade. Ela chega com potencial maior e sai com o potencial menor. A corrente sempre se dirige do potencial maior para o potencial menor, mas não necessariamente onde tem o sinal mais é positivo, o potencial é positivo, e nem sempre onde tem o sinal menos, o potencial é negativo. Sacou, Vitor? Então tem uma diferença aí. Eu sei que normalmente quando a gente coloca um menos, a gente atribui que ali é um valor negativo. No caso dos circuitos, não é bem assim. O menos, nesse caso aqui de polarização, significa potencial menor. O mais significa potencial maior. Tranquilo? E aí o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Por exemplo, se eu tivesse um potencial aqui de menos 2 volts e um potencial aqui de menos 3 volts, note, os dois são negativos. Mas o importante é que menos 2 é maior do que menos 3. Então, ó, o que importa é que é maior. Não é ser positivo. Tranquilo? Belezinha, belezinha. Então é assim mesmo. Tem que fazer pergunta aí para a gente ir interagindo aqui e construindo conhecimentos. Né? Ninguém nasceu sabendo, né? Então, fiquem tranquilos e nunca, cara, não vacilem, façam perguntas. O que eu souber responder, respondo na hora, beleza? Então, ó, voltando aqui, o que eu quero fazer nessa malha de coletor, eu quero isolar o IC, ok, pessoal? Poderia querer... e deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez isso aqui tenha a ver com uma pergunta que... Deixa eu ver quem fez. Que o William fez. William, veja se tem a ver com a sua pergunta de polarização, ok? Pessoal, geralmente Luiz Carlos, não chamo isso aqui de VC. Eu chamo de VCE. Ok, pessoal? Normalmente eu chamo de VCE. Isso, William. Agora eu entendi a sua pergunta. Tá vendo? Por isso que é importante a gente perguntar mesmo. Geralmente eu chamo VCE, ok? Por quê? Porque é a tensão vinda do coletor para o emissor. Da mesma forma que eu chamo isso aqui de VBE, porque está vindo da base para o emissor. Então, tranquilo, pessoal. Vamos chamar VCE, ok? Vamos chamar de VCE. Aliás, é onde a gente encontra, na maior parte da literatura, nós encontramos como VCE e não VEC, ok? Eu estou colocando VEC aqui porque o livro está colocando VEC, mas é atenção assim, ó, mais no coletor, menos no emissor, ok? Aí o que é que acontece aqui, ó? Se eu isolar o IC, vocês vão concordar comigo que o que vai acontecer é assim, ó. IC vai ser igual a. Então vamos lá. O V William, eu vou continuar chamando VEC por causa do livro, tá bom? VEC, eu vou até colocar de uma forma um pouco diferente aqui. Vamos lá. 1 sobre RC vezes VEC menos 1 sobre RC vezes VCC. Todos compreendem essa equação aí? É simplesmente a álgebra. Eu estou isolando o IC. Então,
Se eu passar o menos, e aqui tem sinal, desculpa, tem um sinal contrário aqui. Aqui eu tenho que trocar esses dois aqui. Aqui é VCC e aqui é VEC. Porque se eu passar o menos RC e C para o outro lado, vai ficar VCC menos VEC. Aí eu passo o RC dividindo. E por que você bota 1 sobre RC? Vocês vão entender o porquê que eu chamo 1 sobre RC, ao invés de colocar VEC sobre RC. Vocês vão compreender, tenho certeza absoluta. Isso aqui, se eu chamar o IC de variável dependente e o VEC de variável independente, eu vou estar desenhando esse gráfico aqui, pessoal. Olha aqui, ó. IC no eixo dos y, VEC no eixo dos x. Então, lembra, x variável independente, y variável dependente. Nós já sabemos o valor de RC e de VCC, então eu vou fazer isso. Eu vou colocar IC, aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes 10 a terceira, vezes 10, menos 1 sobre 2 vezes 10 a terceira, vezes VC. Tranquilo até aí? Isso aqui vai ficar da seguinte maneira. IC, eu não sei porque que eu coloquei ICC, né? Mas tudo bem, me empolguei aqui. IC igual a. Aí eu vou fazer essa conta aqui, tá, pessoal? Isso aqui vai dar 0,5 vezes 10 a menos 2. Né? Então, deixa eu colocar aí os valores. Então, ó, 10 dividido por 2 vezes 10 a terceira. Isso vai dar 5 vezes 10 a menos 3. Então, vou colocar aqui. 5 vezes 10 a menos 3. Menos, aí, 1 sobre 2 vezes 10 a terceira. Isso vai dar 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4, VEC. Ok? VEC. Agora, vamos fazer aqui um bem bolado. Vamos fazer o seguinte. Se... Meu se ficou muito feio. Se VEC for igual a zero, o meu IC vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 3 amperes. Ou o IC vai ser 5 miliamperes. E se o IC for igual a zero, o meu VC vai ser quanto? Então, ó, se a gente colocar o IC igual a zero, vai ficar 5 vezes 10 a menos 3 dividido por 5 vezes 10 a menos 4, que obviamente isso aí vai dar 10. Então, o VC é igual a 10 volts. Beleza. Inclusive, se nós voltarmos para essa equação, se o IC for zero, note, vai ficar 1 sobre RC VEC igual a 1 sobre RC VCC e o VEC vai ser igual ao VCC. Óbvio. Se o IC for zero, toda queda de tensão VCC vai se dar do coletor para o emissor. Então, o VEC seria 10 volts de qualquer jeito. Tá? Beleza. E daí? Né? E daí? O que é que a gente faz com isso aí? Então, pessoal, vamos lá. Eu teria uma reta, que eu vou desenhar aqui em verde, vindo do 5 mA para um ponto aqui, e obviamente, como eu não tenho métrica aqui, isso aqui ficou meio estranho, né? Vamos lá, deixa eu só ver aqui. Vou inclinar um pouco mais para dar uma noção melhor. Então, ó, vou colocar daqui para cá. Beleza. Então, o que é que aconteceu aqui? Vamos dizer que aqui seja 10 volts e que aqui seja 5 miliamperes, né? Já está em 5 miliamperes. Tá.
E o que é essa reta? É a famosa reta de carga. Isso aí é a reta de carga. Aí, o interessante disso aqui. Vocês lembram que a gente tinha calculado a corrente de base. A corrente de base tinha dado 9, já esqueci de novo. Nossa, pessoal. Isso, William, valeu. 9,3 microampere. Tá, vamos colocar aproximadamente 10 aqui, vai. 10 micro. Então, o que é que acontece? Ó? A interseção da reta de carga com a curva da corrente de base, aproximadamente 9,3 microampere. Esse ponto é o ponto quiescente. É o ponto de operação desse transistor. Ou seja, vamos lá. O ponto de operação desse transistor se resume a uma corrente de base de aproximadamente 10 microampere, uma corrente de coletor de 5 miliampere e de um VEC ou VCE, vou chamar VCE, 10 volts. Então, sim, aqui a gente já pode considerar a região ativa. O que é que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos lá. Essa região que eu vou passar aqui, ó, que eu vou passar bem aqui, vou passar uma reta aqui, e essa outra. Então, ó, se o ponto quiescente estiver entre essas duas retas, eu posso considerar a região ativa. Essa região aqui de cima, ela é a região de saturação. É aqui, ó, à esquerda dessa reta azul. À esquerda. A saturação está para cá. E abaixo dessa reta azul é a região de corte. Ok? A região de saturação é considerada chave ligada. Quando ele está operando como uma chave eletrônica, ele fica transitando entre saturação e corte. No corte, chave desligada. Na saturação, chave ligada. É tanto que, na saturação, o nível de corrente é maior. Então, é como se a chave estivesse conduzindo. Na região de corte, é como se a chave estivesse desligada, porque você não tem corrente. E entre as duas, nós temos a região ativa, onde o transistor normalmente funciona como um amplificador. Ok? Então, se eu colocasse um sinal AC, aí o sinal AC, ele geralmente tem um capacitor de acoplamento aqui, e a fonte do sinal AC pode vir aqui, ó. Ou pode ter um resistor aqui ainda, limitador e tal, mas aí você tem uma tensão alternada aqui ligada na base. E esse sinal pode, por exemplo, ser amplificado num sinal V1 de T, por exemplo, aqui pendurado no coletor. Então, esse sinal é uma senoide. Esse sinal é uma senoide, mas amplificada. Então, eu teria uma coisa desse tipo. E também aqui temos um capacitor de acoplamento aqui, que não pode ser esquecido. Esses capacitores, eles são calculados, tá, pessoal? Então, eu tenho um capacitor aqui, eu vou chamar C2, e tem um capacitor C1 aqui, mas a gente ainda não consegue calcular esses dois valores. Mas, para vocês saberem, o que é que significa o ponto quiescente ou ponto de operação está na região ativa e o que é que isso tem como consequência na categorização do funcionamento do transistor. Então, como o William falou, ele funcionaria como um amplificador. Pergunto a vocês, pessoal. Tranquilo, sossegado esse problema?
A carga nesse caso iria receber VC. Não. A carga nesse caso recebe V1 de T, como está colocado aqui no desenho. Beleza? Alguma pergunta, pessoal, assim, para a gente sair desse circuito?